Minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor Jesus. Vocês que já me conhecem, o pastor José de Carvalho, pela grande misericórdia do Senhor, pastorei aqui a igreja MVN Guanabara 2, Ministério Vila Nova. Mando um abraço aí pro pastor presidente, pastor Josué Gouveia. Mais um vídeo desse canal que tem o objetivo de alcançar quem precisa, alcançar quem realmente está querendo ouvir algo que não seja do comum do dia a dia, porque o que a gente escuta hoje é só de problema, de corrupção, de política. Meu Deus do céu, é tanta coisa. Então, como Deus me chamou lá das trevas para a sua maravilhosa luz, eu não posso me calar diante de tantas coisas que o Senhor está me mostrando, principalmente nesses últimos dias. Eu nunca vi algo tão tremendo na própria vida que eu vivo aqui na terra, como tem acontecido nesses últimos dias. Como o Senhor tem mostrado segredos, revelações. A própria palavra do Senhor diz: clama a mim e eu te anunciarei coisas ocultas que ainda não sabe. E é isso. Então, cada dia que passa, a grandeza do Senhor, ela vai se descortinando, principalmente agora, nesses últimos tempos de guerra, de sinais claríssimos que há dispensação da graça, a dispensação da igreja do Senhor na face da terra. E quando eu falo igreja, é bom a gente não ficar só pensando na igreja no seu sentido local, porque a igreja da qual o Senhor se refere aqui é a comunidade cristã que serve o Senhor em todo lugar na face da terra. E eu acrescento ainda dizendo que, para mim, na minha fé, se a gente analisar, por exemplo, a fé daquelas pessoas que viveram antes de nós, é a mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo Senhor, praticando as mesmas obras. Então isso faz a gente compreender que o plano de Deus, ele é através dos séculos. Desde quando começou a invocar o nome do Senhor, depois da rebelião, então esse povo já tem um nome, que é o povo de Deus. Na antiga aliança, a nação de Israel, que primeiro era os hebreus, depois os israelitas e depois os judeus, né? Tem esse nome de uma promessa que o Senhor Deus fez para Abraão. Isso não quer dizer que tudo que eles fazem está corretamente, até porque foram eles que erroneamente crucificaram o Salvador. Mas a palavra do Senhor é muito categórica, dizendo que um dia Israel se voltará na sua totalidade para o Senhor, reconhecerá o grande erro que cometeram no sentido de rejeitarem o Salvador. Mas Deus permitiu que isso acontecesse, e esse é o assunto de hoje, para que nós, eu e você que tá ouvindo esse áudio, esse vídeo agora, para que nós pudéssemos então sair da posição que a gente estava, que éramos estrangeiros para com Deus. A gente não tinha nenhum vínculo com as promessas de Abraão, as promessas do Senhor a Abraão, mas houve então essa situação da rejeição de Israel, e então está escrito, né? Ele veio para os que eram seus, os israelitas. Ele veio para aquele povo, mas eles o rejeitaram. Então deu-se o direito de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que legal, gente. Olha que maravilha. E estou lembrando aqui, falando disso, exatamente da personagem bíblica que é o tema desse vídeo de hoje. Eu estou falando de uma personagem chamada Ruth. Ruth, nora de Noemi, que passou depois a ser a esposa de Boaz, que passou a ser mãe daquela descendência da qual veio o próprio Jesus aqui na face da terra. Como é, pastor, a história de Ruth? A história de Ruth, ela traz pelo menos quatro lições para a gente, que a gente possa entender que a igreja do Senhor está viva e ativa e poderosa na face da terra.
Primeiro, a Ruth era uma mulher estrangeira. E agora falando para nós, o povo de Deus, minha gente, a gente nunca pode esquecer que a gente era estrangeiro. A gente era como Ruth, estrangeira. Ruth era uma moabita que não tinha nenhum direito, mas a partir do momento que Deus fez que acontecesse aquela união da Ruth com um dos filhos de Noemi, então começou o relacionamento, e esse relacionamento resultou em a aproximação de Ruth com o povo de Deus. Lembra? Quando ela falou assim, olha, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo, aonde pousares à noite, ali pousarei eu. Então essa palavra da Ruth mostra claramente que Deus levantou a Ruth para ser uma figura da igreja do Senhor na face da terra. Minha gente, você que é cristão, nunca esqueça de onde você veio. Nunca esqueça que eu e você, que a gente era estrangeiro às promessas do Senhor e a gente não tinha nenhum direito, e como a gente tem esse direito, a gente não pode desperdiçar esse direito, sabe? A gente nunca pode desperdiçar esse direito porque o Senhor nos trouxe para perto dele. Então a Ruth, no seu primeiro momento, no fato dela deixar a sua terra estrangeira, aonde ali eles serviam muitos deuses, para servir um único Deus, é uma figura muito clara de todos aqueles que aceita, que recebe o Senhor Jesus no seu coração, na sua vida. Oh, que maravilha! Uma segunda lição que a gente aprende com Ruth, sabe que é? Principalmente nesses tempos que a gente está vivendo. Minha gente, nós estamos vivendo na época dos deuses da terra. Os deuses que desde aquelas crenças pagãs, como tem lá na Índia, mais de 330 milhões, não é mil não, é milhões de entidades, de divindades que eles prestam culto, mas eles infelizmente ainda não, talvez faltando oração da nossa parte, ainda a grande maioria não conhece o Deus que para eles é desconhecido, o Deus de Abraão, o Deus verdadeiro, o único Senhor. E é disso que eu estou falando. A grande lição que nós aprendemos com a Ruth é isso. Ela passou então, deixou todos os seus deuses lá da nação moabita para servir o Deus de Abraão. O teu Deus será o meu Deus. Então que esse nosso Deus agora, que o Deus da igreja, ele também seja o teu Deus, de você que está ouvindo e acompanhando esse vídeo agora, que o Espírito Santo, porque ele está em todo lugar, o Espírito Santo te cubra agora com a sua graça, e você receba essa fé maravilhosa e entre para a promessa de Deus. Por quê? Porque muito breve vai acontecer o arrebatamento da igreja, pode ter certeza, e então essa liberdade de pregar a palavra do Senhor, ela vai ser tirada da face da terra, porque o Espírito Santo, ele vai ser tirado da face da terra. Então, a terceira grande lição que eu aprendo demais, eu sei que todos nós aprendemos, que a Ruth faz a gente lembrar quais são as características de uma igreja verdadeira na terra. Primeiro, nunca esquecer da onde você veio, quem você é hoje, qual a sua posição aqui na terra e para onde você vai. O povo de Deus não tem morada fixa aqui, nós estamos aqui passando um tempo. Segundo lugar, sempre lembrando que o Senhor, o Deus que nos salvou, que nos trouxe de lá, da terra de Moabe, né, do mundo da escravidão do pecado, ele nunca aceitará que se brinque com ele, crendo em deuses pagãos que não lhe representa na face da terra. Ele disse: de maneira nenhuma eu aceitarei outro Deus, só existe um Deus, só existe, ele disse: eu sou o Senhor. Terceiro lugar, a lealdade e submissão da Ruth para com Boaz. Boaz todo mundo sabe, Boaz é um tipo de Cristo, Boaz foi o remidor, Boaz foi aquela pessoa que deu vida para Israel, que estava caído naquela época, estava com dificuldade, a família de Noemi tinha perdido a sua herança.
Viu? Assim como o ser humano perdeu a sua herança, é preciso que alguém resgate essa herança. Todo mundo sabe que o Boaz é uma figura do próprio Senhor Jesus. Sendo ele uma figura do próprio Senhor Jesus, então a Ruth com certeza é uma figura da igreja verdadeira. E como igreja verdadeira, a Ruth, meu Deus, tem muitas características, mas eu vou falar duas aqui. A sua lealdade ao Senhor, ao seu Senhor, que era Boaz, representa a lealdade do povo de Deus ao Senhor Jesus. A sua submissão a Boaz representa a submissão da igreja ao Senhor Jesus. E por último, meu Deus do céu, isso aqui para mim é o mais importante, porque a Ruth, ela não foi apenas uma peça na vida de Boaz, não. Ela fez com que começasse a acontecer geração de filhos. Lembra? E Ruth gerou Obed, e Obed gerou... E assim foi indo, né? Então o que acontece, minha gente? A última e grande lição. A igreja do Senhor na face da terra, ela nunca vai parar de produzir frutos, ou seja, filhos espirituais, filhos para Deus, não é para ela, não é para um sistema religioso, é para o Senhor. A gente é como, eu gosto de falar que a igreja é como o ventre de Maria. O Espírito Santo está na igreja para gerar filhos para Deus. Deus abençoe, faça parte dessa geração eleita que é o povo de Deus, que vive num mundo caótico em que mesmo dentro da comunidade que se diz cristã, evangélica, existe muitos aproveitadores e muitas pessoas que ainda não compreenderam. Lembra, uma certa vez o próprio Senhor Jesus, diante daquela multidão, ele disse: olha, vocês estão aqui, mas não por causa do milagre, vocês estão aqui por causa do pão. Então esse pão representa muitos motivos pelos quais algumas pessoas acabam entrando para o meio evangélico, mas nunca sendo recebido de verdade, nunca recebendo o selo de herdeiro, de filho do Senhor. Mas mesmo assim, a igreja verdadeira, ela permanece fiel, ela permanece servindo o seu Senhor, assim como Ruth naquela época permaneceu fiel, sendo submissa, servindo o seu Senhor, nunca jamais servindo outros deuses. Essa tem que ser a posição da gente aqui. Lembra aquela parábola, aquela ilustração da garça que estava ali vivendo no meio de tantas aquelas aves, mas ela nunca se misturava por causa da sua penugem? Então um dia bateu asas e ela voou, porque o lugar dela não era ali. Assim será toda a igreja do Senhor. O povo de Deus será arrebatado da face da terra. Deus abençoe a todos.